Olá a todos, né? Espero que estejam bem. Então, esta série vamos focar em alguns conceitos, né, importantes para uma democracia sadia. Assim, usarei o livro Dicionário Político de José Pedro Galvão de Souza, né, uma grande obra intelectual e se visa muito o aspecto dos fatos, não só numa teoria, um devaneio. E eu sempre gosto de usar a frase do Michel Goudet, né? Entre aspas, o ser humano tem a memória curta, ele desconhece o tempo longo e seus ensinamentos. A história não se repete, mas comportamentos reproduzem-se. Muito importante, sim. Até às vezes eu brinco, né, que eu tenho que pegar uma madeira, talhar essa frase e colocar em cima da minha cama, para sempre estar ruminando, pensando, né, como diziam os antigos monges, né? E vamos começar, né, o que vem a ser o abstracionismo. Abstracionismo, né, em política, é a tendência de fazer com que as representações puramente mentais prevalecem sobre as realidades concretas, né, nas instituições, né, nas leis ou programas de governo. Segundo o grande Joaquim Nabuco, né, sobre o tema ele chama de política silogística, para a qual, né, a base, são as teses e não os fatos, né, o material, ideias e não homens, a situação, o mundo, né, e não o país, os habitantes, as gerações futuras e não as atuais, né. É bom notar que a abstração é um processo mental legítimo e que para chegar às ideias, né, universais, até permite conhecer melhor mais profundamente as realidades concretas. Um bom exemplo, né, são as figuras geométricas, elas são abstratas, nem por isso deixam de ter um grande significado na prática, né? O mesmo ocorre com conceitos, né, sobre homens, direito, justiça, né, e outros tantos. Mas o abstracionismo é um vício, né, que altera as condições normais do pensamento e faz tomar as abstrações por realidades concretas, né, sendo uma revolução no mundo das ideias, né, atingindo a própria estrutura da inteligência. Operou-se, né, com o subjetivismo, o racionalismo e difundiu-se, né, pela filosofia das luzes no século XVIII. Essa revolução consistiu essencialmente em separar a inteligência humana do seu objeto natural, que é o ser, né, confinando no círculo fechado de conceitos simples, produtos, né, da mente, né, de cada ser humano, né, sem conexão com a realidade. Era um novo modo de pensar, né, refletindo-se nas concepções jurídicas e políticas que passavam a uma situação de um plano de meras abstrações, né, vindo daí o termo, né, política silogística do grande Nabucco, né. Importante observar que as ideias, né, da filosofia das luzes penetraram na aristocracia, nas monarquias, né, e foi mesmo na Revolução Francesa que ela tomou corpo, né, trazendo duas características. A primeira, o predomínio da abstração sobre o concreto. Segundo, a ruptura, né, com o equilíbrio entre espírito e vida. Podemos dizer que a atitude mental abstracionista veio de Jean-Jacques Rousseau, desenvolvida, né, sobre hipóteses fantasiosas, conflitantes com uma realidade histórica, né, e da razão. Então, aí isso vai perpassando, né, por Kant, Kelsen, né, e tantos outros pensadores que influenciaram com o passar do tempo. E a afamada estado de natureza do contrato social do Rousseau são noções destituídas de qualquer fundamento com a realidade, né? Soberania,
democracia, representação política, além de outras noções básicas do direito público, são transportadas para o plano das quimeras, né, da ficção. O Estado torna-se, então, a entidade abstrata, né, uma arquitetura da inteligência aplicada à vida social. E o próprio homem tende a ser uma abstração. Daí conclui-se a soberania do povo, né, transformando-se numa poeira de indivíduos, né, numa massa, né, em lugar de uma comunidade essencial orgânica, né, com suas hierarquias, né, divisões naturais, seus grupos, né, intermediários, que infelizmente com essa teoria acabou, né? Então, na ótica abstracionista, cada indivíduo é um ser irreal, um cidadão abstrato, né, desencarnado, né, um átomo solto, né, fora das comunidades, as quais o homem é concreto, né? Então ele pensa, ele trabalha em seus interesses, está ligado um ao outro, né, por laços de solidariedade. Uma completa desagregação, né, da inteligência apartada do seu objeto, né, o homem afastado da sociedade, a legislação desvinculada do direito histórico, tudo isso como resultado daquele duplo conflito entre o abstrato e o concreto, né, o espírito e a vida. Nem a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 escapou, né, que serviu para a Constituição Francesa de 1791, afirmando os princípios segundo o qual, sem a garantia dos direitos e a separação dos poderes, não há Constituição, propondo dessa forma o ideal de Estado de Direito. Veja, um ideal, né? O próprio Marquês Lafayette dizia que entre os seus concidadãos o que estava acontecendo, né, não era o domínio das leis, e sim o domínio de clubes. Veja, né, clubes que não passavam de uma sociedade espalhadas pela França, né, especialmente nos salões da aristocracia parisiense, né, através dos quais se propagavam as ideias dos enciclopedistas, né, e outros autores, né, dessa filosofia. Da mesma forma, o governo representativo, né, sobre os anúncios de Sieyès, né, longe de ser um governo do povo soberano, né, pelos seus representantes, estava sendo, né, a expressão da soberania das sociedades de pensamento, né. George Bourdieu pondera, né, que a concepção moderna do sistema representativo, oriundo da Revolução Francesa, é uma construção política teoricamente perfeita, né, mas colide com a realidade e escreve, né, a teoria da representação é uma coisa, o funcionamento do regime representativo é outro, né? E a observação mais rápida da vida política interna dos estados, né, representativo desde os fins do século XIX, prova que a teoria é divorciada cada vez mais, né, da realidade. E assembleias representativas acrescenta, né, esta ausência, né, o povo real, né, condizente com suas opiniões, seus interesses, né, que muitas vezes divergem com deles. Nesse sentido, é muito significativo o ocorrido com Sieyès, um dos homens assim, de maior influência na Constituição Francesa, né, sendo ele natural de Provence, desconhecia totalmente os estatutos do terceiro estado de Provença, com desprezo pelos fatos, experiências históricas e nela, né, variedade de região que são diferentes. Então já começa por aí, né? E no Brasil, desde os primórdios da sua organização política, de Estado soberano, as consequências desse abstracionismo, vindo até com as influências recebidas, né, pelos intelectuais e divergentes políticos do contato, né,
com as correntes circulantes, né, da Europa durante os anos do Iluminismo, né? E na sua formação, né, eram homens totalmente desenraizados, né, do ambiente que viviam, né, tratarem de uma estrutura de instituições, né, que fizeram à luz das ideias da França, né, do modelo anglo-saxão, como foi o próprio caso do Rui Barbosa, né, no seu entusiasmo pelas obras dos constitucionalistas norte-americanos. Daí o permanente conflito entre as fórmulas legais e a maneira, né, de se sentir o povo, constatado por Euclides da Cunha e Oliveira Viana. Foi essencialmente a partir da Constituição de 1891 que o abstracionismo, né, constitucional se concretizou entre nós. O mecanismo jurídico é de notar que a primeira Constituição republicana, mediante fórmulas lapidares e primorosa redação, né, devido a Rui Barbosa, e Pimenta, né, Bueno, né, que é o Marquês de São Vicente, ao analisar a Constituição do Império do Brasil, saudava, né, no livro que escreveu para comentá-la. E a mesma ilusão, né, estavam diante uma, um olho, né, definitivo e intangível. Foi os primeiros comentários, né, da Constituição de 1891, né, onde os professores, né, enalteciam a perfeição formal, né. Interesse é que isto não impediu que, mal promulgada a Constituição, fosse levantada a bandeira do revisionismo. O próprio Rui Barbosa, nas palavras do próprio João Pedro, né, José Pedro, ele diz, né, fazia ouvir o seu verbo incandescente para estigmatizar o federalismo desfigurado, simétrico, inadequado às condições reais do país, o que ameaçava tornar-se um instrumento de segregação. Bem, e o grande Pontos de Miranda, né, que é um dos maiores juristas do nosso país, né, e grande constitucionalista, distingue, né, entre a política do empirismo e a do apriorismo e a ciência, com estas palavras. A primeira feita do fato, o empiricamente, né, é a política colonial e imperial. A segunda, com princípios abstratos, do mais requintado racionalismo. Para esta sociedade, pode acompanhar as construções apriorísticas dos homens, né, e se tem que amoldar-se a elas. É a política, né, de parte do império e da república. É a retórica, é o sofisma, né, é a oratória racional e liberal. A terceira procura as leis científicas e, por intermédio delas, consegue atuar. Na verdade, a vida sociopolítica não pode ser enquadrada em leis, as quais formulam no campo das ciências físicas e naturais, né, ou campo das exatas. Mas é fora, né, da dúvida que o apriorismo ou abstracionismo político, a que refere Pontos de Miranda, decorre em grande parte dos moldes ideológicos, né, cujo impacto fez sentir os homens, né, de gabinete, pessoas fechadas em suas bibliotecas, né, como o próprio C.S. E podemos dizer que foram, no século XVIII, os enciclopedistas, contrário à aceitação da natureza das coisas, as quais, para eles, se transmudam nas ideias e nelas, né, se desaparecem. Tem a mente moldada por um subjetivo incompatível com o conhecimento baseado na observação de fatos e na experiência histórica, sem esquemas pré-concebidos. E, ao contrário disto,
é o que costuma passar-se por homens, né, feitos à realidade das coisas, habituadas a observar, induzir, abstrair, deduzir, generalizar e adotar um bom senso natural que os intelectuais desraizados podem quase perder por completo. Por isso, né, eu fico por aqui, espero você na próxima, espero que tenha gostado. Medite bem, né, sobre esse abstracionismo, né, sobre esses conceitos, que é muito importante. E meu contato é anderson.anv7@gmail.com e rumo a uma comunidade nacional unida. Muito obrigado.